que eu vi ser destruída por causa de contendas. Casamentos são destruídos por causa de contendas, empresas são destruídas por causa de contendas, igrejas são destruídas por causa de contendas. E não pense que o diabo não tentará te usar. Ele adoraria que você encontrasse algo errado com seu pastor e então, nos bastidores, você falasse dele, falasse dele, até que você faça a metade da igreja acreditar em algo que nem é verdade. Então aí, quando você recebe o relatório de um médico dizendo que você tem câncer, você corre para o pastor para que ele ore para que você tenha um milagre. A oração de concordância só pode ser feita por pessoas que concordam. Não é você ficar brigando com alguém o tempo todo e quando precisa de um milagre, então você vai e pede que concordem com você sobre aquilo. A contenda destrói muitas coisas. Esta igreja que frequentei foi nos anos 80 e muitos de vocês podem nem se lembrar disso ou nem mesmo saber a respeito, mas houve um movimento chamado Movimento do Pastoreio e sempre acontece alguma bobagem, mas eles assumiram a ideia de que o pastor deveria pastorear o rebanho de perto, mas chegou ao ponto em que você não poderia nem vender sua casa se o pastor achasse que não deveria vender, sabe? Então, é claro, isso se tornou um problema e havia todo tipo de fofocas nos bastidores e uma a uma as pessoas começaram a sair e eu fazia um estudo bíblico caseiro. O pastor olhou para o Dave um dia e disse: irmão, você deveria estar dando este estudo bíblico e não a sua esposa. Então, nós tentamos. Não funcionou, eu não conseguia manter minha boca fechada e o Dave não conseguia abrir a dele. Então, não funcionou. E sabe, me espanta quando as pessoas tentam dizer as coisas que você deve ou não fazer. Deus nos disse o que fazer, não precisávamos que outra pessoa nos dissesse o que fazer. Mas olho para trás e esta igreja tinha tantas pessoas que realmente são tremendos líderes-chave no corpo de Cristo hoje, que se eles tivessem feito o que deveriam ter feito, então quão poderosa, o quão incrivelmente poderosa teria sido esta igreja que vimos morrer só por causa de contendas. Agora aqui está algo muito preocupante. A contenda realmente ofende o Espírito Santo. Quantos preferem não ofender o Espírito Santo? Eu não gostaria de ofendê-lo. Em Efésios 4, versos 29 a 31, é um pouco longo na amplificada, mas quero que preste atenção a cada palavra. Eles vão colocar na tela. Diz que nenhuma linguagem suja ou poluente, nem palavras más ou qualquer fala nociva saia da sua boca, mas apenas a fala que seja boa e benéfica para o progresso espiritual das outras pessoas, como é apropriada à necessidade e à ocasião, para que seja uma bênção e conceda graça, o favor de Deus àqueles que a ouvem. Então, não precisamos criticar as pessoas, precisamos orar por elas. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, não ofendam, nem o entristeçam, pois por ele fostes selados, sinalizados e marcados como propriedade de Deus. Veja, no Espírito, temos uma marca, fomos marcados e pertencemos a Deus. E o diabo consegue ver isso. E a menos que você abra uma porta, não há como ele entrar em sua vida. E uma das maiores portas abertas que damos ao inimigo é através da falta de perdão e da contenda. Precisamos realmente ter medo de contendas, porque elas matam. Pois no dia da redenção, a libertação final em Cristo do mal e das consequências do pecado, que toda a amargura, indignação e ira, paixão, raiva, mau temperamento, ressentimento, fúria, animosidade, lutas, brigas, clamores, contendas e calúnias, linguagem maldosa, abusiva ou blasfema, sejam banidas de vocês, bem como toda a malícia, despeito, má vontade ou baixeza de qualquer tipo. Bem, acho que isto abrange quase tudo o que acham. É bem isso. E você pode pegar esses 3 versos, Efésios 4, 29 a 31. Na verdade, vou desafiá-lo a estudá-los durante a semana.
Porque a Bíblia diz em Marcos 4, a medida de pensamento e estudo que você coloca na verdade que ouve é a medida da virtude e do conhecimento que voltará para você. Agora, estou feliz que esteja aqui ouvindo isso, mas se você praticar isso, se pegar essas 3 escrituras e estudá-las a semana toda, cara, você terá aprendido pouco quando terminar a semana. Nós somos preguiçosos. Nós preferimos que outra pessoa nos dê o alimento. No Salmo 133 diz: como é bom e agradável que os irmãos vivam juntos e em unidade. É como precioso unguento derramado sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, o primeiro sumo sacerdote, que desce sobre as orlas de suas vestes, consagrando todo o seu corpo. Isso está falando sobre a unção. Quando eles ungiam os sacerdotes e os profetas, eles derramavam óleo. Eles não só faziam assim, não colocavam só na testa, eles derramavam todo o óleo sobre eles. Então, se eu ler isso da maneira como eu vejo, onde existe unidade, existe unção, é como o orvalho do alto do Monte Hermon que vem sobre as colinas de Sião, pois ali onde há unidade e acordo, ali o Senhor ordena a sua bênção. Vamos lá. Quer ter uma vida abençoada? Tire a falta de perdão do seu coração. Onde há unidade, quero que entenda isso, onde existe unidade, existe unção, existe a bênção. Mas onde existe contendas, brigas e discussões e todas essas manipulações, críticas e fofocas nos bastidores, então ali não há unção, ali não tem a bênção. Amém? Você está ferindo a si mesmo se permitir contendas em sua casa. A nossa família trabalha em conjunto e quando uma família trabalha junto, nem sempre é tão fácil. Amém. E nós temos 2 filhos, ambos do tipo colérico A. E de vez em quando... Mas sabe, todos em nossa família entendem esta mensagem, porque isso tem sido um princípio fundamental do nosso ministério. Eles entendem a integridade, entendem a excelência sobre manter a contenda fora de suas vidas. E ninguém em nossa família fica bravo com alguém na família por muito tempo. Podem ficar bravos, podem ter discussões, mas alguém vai ligar e se desculpar, porque todos entendemos que não podemos fazer o que estamos fazendo tendo contendas nos bastidores. E nós dizemos isso às pessoas quando vêm trabalhar conosco. Nós as ensinamos o que fazemos sobre esses assuntos e dizemos que eles são muito importantes para nós. Mas se elas causarem contendas, nós as corrigiremos uma vez. Mas se ainda assim continuarem, as mandaremos embora. Porque não importa o quão inteligente alguém seja ou o quão talentoso, podem matar o que eu tenho dedicado 40 anos para construir. E eu não vou tolerar, eu não vou deixar que elas façam isso. Amém. Ele ordena a sua bênção. Não apenas uma vez, de vez em quando. Se você fizer a sua parte para viver em paz, Deus, Ele vai ordenar a sua bênção sobre você. Uau! Agora, a unidade requer humildade. E, cara, isso é difícil. Sabe, de todas as virtudes cristãs, para se ter a humildade é realmente a mais difícil. O orgulho está por trás de todo o pecado. Em Gênesis 13, nós temos um maravilhoso relato de algo que aconteceu entre Abraão e Ló. E a humildade que Abraão demonstrou foi surpreendente.
E começando no capítulo 3, verso 1, diz: Então Abraão saiu do Egito, ele e a sua esposa, e tudo o que ele tinha, e Ló foi com ele para o sul do país de Judá, o Neguebe. Agora, Abraão era extremamente rico em gado, prata e ouro. E então ele viajou do sul do país de Judá, o Neguebe, indo para Betel, onde antes já havia armado o acampamento entre Betel e Ai, onde pela primeira vez tinha construído um altar, e ali Abraão invocou o nome do Senhor. Mas Ló, que foi com Abraão, também tinha rebanhos, ovelhas e tendas. Abraão tinha todas essas coisas e Ló também tinha coisas. Mas eu quero que você tenha em mente que Ló não teria tido nada se não fosse Abraão. Às vezes as pessoas vêm e abençoam nossas vidas, mudam nossas vidas e rapidamente as esquecemos. E Ló esqueceu de onde ele veio e ficou um pouco cheio de si mesmo. Agora a terra já não era capaz de nutrir e sustentar os dois, eles já não podiam mais continuar morando juntos, porque havia muitas posses para viverem naquela terra. O verso 7 diz: Então houve contendas entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. Não foi nem mesmo entre Abraão e Ló, mas entre as pessoas que trabalhavam para eles. Mas Abraão sabia o suficiente para saber que se deixasse aquilo continuar, isso destruiria os dois. Então Abraão disse a Ló, ele assumiu a liderança e ele disse a Ló que não haja contenda. Eu imploro entre você e eu, ou entre seus pastores e os meus pastores, pois nós somos parentes. Agora quero que veja isso. Toda a terra está diante de ti. Separe-se de mim, eu te imploro, e se você escolher a esquerda, eu irei para a direita, e se escolher a direita, eu irei para a esquerda. Então, ele tomou uma posição humilde, ele disse: você escolhe a terra que quiser primeiro, e eu ficarei com o resto dela. E deveria ter sido o contrário. Vou pegar esta parte porque é a melhor parte, e você fica com o que resta. Mas para manter a contenda longe deles, ele entendeu a importância de manter a contenda fora, que ele se humilhou o suficiente para dizer: escolha a parte que você quiser, eu ficarei com as sobras. Então Ló olhou e viu que todo o vale do Jordão estava bem irrigado antes que o Senhor destruísse Sodoma e Gomorra. Em resumo, Ló escolheu a melhor parte para ele. Bem, deixemos isso de lado. E ele continua falando algumas coisas e então Deus disse a Abraão. Ele subiu numa montanha e Deus, verso 16 diz: E eu farei os vossos descendentes como o pó da terra, de modo que se um homem puder contar o pó da terra, então seus descendentes poderão ser contados. Então ele disse: levanta-te, caminha pela terra, por toda a extensão dela, porque eu a darei a você. Então ele subiu numa colina e disse: tudo que você puder ver, eu darei a você. Então ele assumiu uma posição humilde e deixou Ló escolher qual era a melhor parte. Mas veja, Abraão foi inteligente o suficiente para saber, agora ouça, ele foi inteligente o bastante para saber que se ele fizesse aquilo que Deus gostaria, então Deus sempre cuidaria dele. Vamos lá. Então agora Deus disse: ok, tudo que você está vendo, o máximo que você conseguir enxergar, até onde consiga caminhar, tudo isso eu darei a você. Não há como dizer o que Deus faria por você. Se você realmente assumisse um compromisso hoje, de nunca mais ir para a cama com raiva. A Bíblia diz: não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Não dê nenhum lugar ao diabo em sua vida.
Agora, isso funciona melhor para mim se eu ficar com raiva de manhã, aí eu tenho o dia todo para resolver. É mais difícil se você ficar bravo às 7 ou 8 da noite, porque não tem muito tempo para resolver. Mas, veja, eu acho que não levamos essas coisas a sério bastante. E estas não são apenas pequenas histórias bíblicas fofas, isto é a sua vida. E se vamos fazer isso, vamos fazer direito. E vamos deixar que Deus nos abençoe e que o mundo veja isso. E que eles tenham ciúmes e inveja do que nosso Deus está fazendo por nós. Amém? Mas sabe quantas pessoas fariam isso? Bem, seu pirralho, eu não vou te dar a melhor escolha. Você não tinha nada até que eu te desse o que você tem. Gálatas 5,15, mas se vocês mordem e devoram uns aos outros em contendas partidárias, então tende cuidado para que vocês e toda a sua irmandade não sejam consumidos uns pelos outros. Eis aí a prova. Se você não parar isso, só vai continuar e continuar, até que o mate. Nosso pastor de equipe, Mike, levante-se para que o vejam, todo mundo fica curioso para saber. Esse é o Mike Shepard. Eu conheço o Mike e sua esposa Penny há mais de 40 anos e ele se tornou nosso pastor de equipe há quantos anos atrás? Há 16 anos. E um dos seus trabalhos é sempre resolver conflitos. Quando sabemos que há conflitos em algum lugar, lá vai o Mike. Ele trabalha com as pessoas para resolver e se não for resolvido, alguém sai. Somos sérios com isso. O nosso ministério é muito abençoado por Deus e eu pretendo mantê-lo assim se houver algo que eu possa fazer, sabe? Para mantê-lo assim. Eu não sei quanto tempo nos resta. Talvez muito tempo, mas as coisas estão tão ruins no mundo que talvez não tenhamos muito tempo e eu quero causar o máximo de dano ao reino das trevas que eu puder causar. No tempo em que ainda me resta. E isso, cara, vou te dizer, se eu puder fazer com que as pessoas entendam exatamente isso, o quão mais poderoso seria o corpo de Cristo se nós amássemos uns aos outros. Sabe, não apenas aquele eu te amo com o amor do Senhor, eu nem sei o que é isso. Sabe, eu não gosto disso, abrace alguém e diga que você o ama com o amor do Senhor. Eu te amo com o amor do Senhor. Eu posso te comer vivo quando vejo você com meus amigos, mas eu te amo com o amor do Senhor. Mas onde está você quando eu preciso de ajuda com a mudança? Ou para cuidar dos meus filhos? Eu estou ocupado. Quanto mais ocupado eu estiver, e quanto mais pressa você tiver, menos será capaz de amar as pessoas. Temos que desacelerar. Nem sequer vá à igreja com este pensamento em mente, eu vou buscar a minha bênção. Vá com uma atitude totalmente diferente. A atitude que você deve ter é esta: eu quero abençoar alguém. E posso garantir, quando você abençoa, você é abençoado. Uma moça me disse, e eu achei isso bem interessante, ela vinha às minhas reuniões há anos e anos e anos e anos. Ela disse, Joyce, tenho que lhe dizer, eu tenho vergonha, mas eu tenho que lhe dizer, sabe? É a verdade. Ela disse, eu não estava mais tirando muito proveito de suas reuniões e achei que você estava perdendo a sua unção, sabe? Veja, quando não estamos recebendo algo, a culpa é sempre do pregador, sabe? Então, ela disse, tenho orado por você há algum tempo, para que Deus te mostre o que está fazendo de errado ou, sabe, o que está acontecendo. Ela disse, mas eu estava orando por você outro dia e ela disse, Deus me disse, não há nada de errado com a Joyce, ela não perdeu a unção.
A razão de você não receber mais nada dos seus ensinos é porque você está tão cheia da palavra que não há lugar para nada mais. E o que você precisa fazer é começar a dar um pouco para outras pessoas. Pare de se preocupar com o que vai receber. Se preocupe mais com aquilo que você pode dar. Talvez você não tire muito proveito de ir à igreja porque está indo pelo motivo errado, só para receber, 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 e você devia estar indo para servir e abençoar. Sabe, os líderes, eles não têm que fazer todas as coisas sempre. Nós devemos treinar o corpo de Cristo para que possam sair e fazer a obra do ministério. Amém? Eu quero lhe dizer, se você tem medo de testemunhar, quero lhe dizer, você pode testemunhar sem nunca abrir a boca. Não precisa ir e pregar para as pessoas, não precisa dizer nada, se você apenas viver a vida na frente delas, sabe? Realmente viver como um cristão deve viver. E se você andar em amor por eles, especialmente aqueles que são ruins para você. Jesus disse, de que adianta se você apenas amar os que te amam? Qualquer um faz isso? Mas ele disse, eu estou lhe dizendo, ame seus inimigos. Ame aqueles que abusam de você, que usam você. Uau! Ele tinha ótimas ideias, não é mesmo? Ajuda-me, Jesus. Bem, como o orgulho se manifesta? Tenho certeza que vocês querem saber, então. Primeiramente, ele não suporta estar errado. Uma pessoa orgulhosa sempre tem que estar certa. Ela tem que dar todas as suas opiniões. Não é grata, mas se sente no direito. Não pede ajuda, acha que sabe tudo e acredita que está sempre certa. Tem conselhos para todo mundo. Fala muito de si mesma. Vive se gabando. Eu não suporto isso. Fique 10 minutos perto de alguém que só te fala sobre 15 pessoas que são famosas, que elas conhecem, e eu... Dei ir jogar a golfe com alguém daqui a 3 semanas. Se eu lhe dissesse o nome, você ficaria... Mas se eu dissesse que ele iria jogar com o Zé da Silva, você não diria nada. E veja, a questão é que o Zé é tão importante quanto esse outro cara. E sabe, nós precisamos entender que nós todos temos parte nisso e que, na verdade, nenhum de nós é mais importante do que o outro. Todos nós somos valiosos. As pessoas podem não se lembrar do que você disse a